Olá, seguidores do Conexão Sundance. Razão de Aspecto, Cinemação, Jetro.com.br, Correio Brasiliense. Estamos aqui no 8º dia do Festival de Sundance 2020. Hoje foram mais 3 filmes. Devia ter sido 4, mas bateu o cansaço. Não tinha nenhum filme da sessão de meia-noite de verdade, passando a meia-noite de hoje. Então resolvi vir para o hotel descansar. Foi razoável em termos de filmes, não teve assim, nenhum filme espetacular, né? Mas teve um filme bastante fraco. Eu vou começar pelo primeiro, que é um bom filme chamado Wonder Darkly. Wonder Darkly é dirigido pela Tara Miele e os protagonistas são a Sienna Miller e o Diego Luna. Isso mesmo, o Diego Luna. Ele é um romance, né, que tem algumas características de thriller, ok? Mas a base do filme, a premissa é um romance. Ele trata do casamento do Mateo e da Adrian. Ele sofre um acidente de carro, né? E depois do acidente, a Adrian teve uma concussão, então ela não sabe se ela tá viva, se ela tá morta, o que tá acontecendo mesmo. E ela e o marido começam a guiar um ao outro para entender o que estava acontecendo com eles antes do acidente e o que levou ao acidente, né? E entender o relacionamento deles, em que ponto eles estavam. Poderia ter sido um filme muito brega e muito confuso, e na verdade ele não foi. As grandes coisas desse filme são o roteiro e a montagem, né? Segundo a própria diretora, o roteiro ele foi escrito já pensado na estrutura em que ele foi montado, né? Mas o trabalho de montagem também foi espetacular, porque tinha que fazer raccords, né? Tinha que fazer transições muito difíceis. Só para você entender a lógica visual do filme, assim, você por exemplo, ela tá no hospital, ela vê o corpo dela na cama no hospital, e ela vai mudar de sala. Quando ela muda de sala, ela entra num ambiente totalmente diferente, que tá em alguma coisa do passado dela, alguma memória, né, que ela tá tendo, alguma visão que ela tá tendo de que aconteceu com ela e com o marido, e isso se repete ao longo do filme todo. Não chega a ser um quebra-cabeça tipo Memento, por exemplo, tipo Amnésia, né? Que é o nome mais estúpido que já deu pro filme no Brasil, porque o personagem diz que ele não tem amnésia. A doença dele não é amnésia, né? Mas o nome do filme ficou Amnésia, né? Em português, vai entender, né? Mas é um quebra-cabeça muito bem montadinho, né? Em que a gente vai vendo até determinado ponto a narrativa do que teria acontecido do ponto de vista do marido. Depois a esposa se apossa da narrativa até a gente chegar no final e entender exatamente o que está acontecendo, o que aconteceu naquele acidente, e após o acidente o que é real, o que não é, né? Quem está vivo, se está vivo, se não está vivo, se morreu, se é uma alucinação, se não é, né? E o filme foi muito bem sucedido nesse ponto. Inclusive, uma das coisas que eu acho que torna esse filme assim muito relacionável, né, para o público, é que ele é muito eu acho que ele é muito sensível na abordagem, e ele é muito realista na forma como ele trata a relação de um casal, né? De um casal que está em crise. Uma crise causada por terem um filho, por eles estarem com objetivos diferentes, estarem com problemas financeiros, né? Essa coisa toda. E como um acidente trágico, né, pode mudar tudo na vida das pessoas, na perspectiva que elas têm em relação que elas têm em relação a outra pessoa, a elas mesmas, ao filho, à vida e a toda a perspectiva. Engajante, eu achei, mas também não é assim espetacular, né? Um nível abaixo do que seria um filme que poderia se tornar um clássico instantâneo do gênero, né? Ele vale a pena e eu acho que vai fazer grande sucesso com um grande público. Então, Wonder Darkly fica com 4 estrelas de 5. É um filme realmente que fica aí nessa faixa da nota 8.